Ontem eu falei de supermercados sendo invadidos por pessoas que entram, levam o que querem e ninguém faz nada. Isso fora, nos Estados Unidos, também há casos, muitos casos ao redor do mundo, como a Europa também. Mas essa modinha agora está chegando no Brasil. E eu moro aqui em Recife, no bairro de Boa Viagem, e aqui nesse bairro, cruzando ali algumas ruas, alguns indivíduos entraram no supermercado, pegaram o que quiseram pegar, o vigilante olhando, os funcionários olhando, e eles foram embora e não deu em nada. Porque nós estamos num momento em que se prega que se as pessoas estão precisando, se as pessoas estão com fome, não é crime invadir os locais privados e tomar posse das suas terras, tomar posse do seu celular. Vocês já ouviram falar disso, né? E tomar posse também de mercadorias. Então é isso que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Essa ideia de trazer um desequilíbrio às nações, ela está pegando fogo, ela está indo avante. Essa ideia diabólica de que as pessoas podem fazer o que querem, está fazendo com que o mundo e as nações entrem numa grande anarquia. Agora eu pergunto a você, essas pessoas que fazem parte do mal, assistindo a esse vídeo que nós vamos colocar aqui para vocês, nós vamos colocar, muita gente já viu, nós vamos colocar para que você assista também, tá bom? Aqui, ó, lá. Filma aqui desse lado aqui. Ó, Tem dinheiro lá dentro. Tá botando na bolsa. Ai, aê, pô. Aqui, ó, filma aqui. Filma o pessoal indo embora, os clientes. Filma os clientes indo embora. Tá bem. Vai, deixa pegar, moço. Pra cá, vocês, pra cá. Não, é por causa do pessoal aí. Está muito perto o tempo em que esse movimento aí, isso aí que vocês viram, vai acontecer em todo lugar, em toda esquina. Estamos realmente vendo o caos chegar com uma velocidade impressionante. Meus amados, ontem eu fiz um vídeo e esse vídeo foi sobre a demora da chuva serôdia. A chuva serôdia ainda pode demorar porque o povo não está pronto e muitos colocaram aqui a seguinte questão. Eu gosto quando vocês comentam porque o canal fica interativo, o canal fica um canal vivo, então coloque realmente os seus comentários. Alguns fizeram certos comentários dizendo, olha pastor, é que o Espírito Santo, a chuva, não vai cair sobre a igreja inteira, sobre a corporação, sobre toda a igreja, mas a chuva, a unção virá sobre os indivíduos, pessoas que se consagram a Deus. Mas a coisa não muda, meus amados, e eu vou falar para vocês por que a coisa não muda, por que a chuva ainda está demorando, por que a chuva ainda pode demorar, a chuva serôdia, a unção plena do Espírito Santo. Sabe, meus amados, é verdade, a chuva serôdia será derramada sobre indivíduos consagrados, mas o problema é que nós estamos vivendo uma crise espiritual geral no mundo todo, e isso inclui a igreja completamente e inclui também indivíduos. Sabe por quê? Porque na época dos discípulos, na época dos apóstolos, eles saíram a pregar o evangelho cheios do poder de Deus e eles abalaram o mundo com a pregação do evangelho. Eles estavam cheios do Espírito Santo
e somente 12 pessoas, eles saíram e viraram o mundo de cabeça para baixo e o evangelho foi pregado, mas isso não parou por aí. Depois o tempo foi passando e outras pessoas vieram surgindo. Houve também o autoclamor em 1844 e as pessoas pregaram o evangelho em quase o mundo todo. Foi uma coisa fenomenal. Houve também a história desse John Knox, não é? John Knox, ele falou assim: dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E foi ali, aconteceu ali na Escócia um grande avivamento espiritual. Então, a gente fala que há uma necessidade de entrega plena, a chuva ainda pode demorar muito, não somente porque a igreja está morna, a igreja está adormecida, mas também porque não existem também esses indivíduos cheios de fogo, cheios de fulgor pela causa do Mestre, apaixonados pelo Mestre, porque se hoje existissem 10 pessoas no Brasil, o Brasil estaria completamente inflamado pela mensagem, completamente encharcado pela mensagem dos 3 anjos, e nós veríamos grandes milagres acontecendo. Então, meus queridos, o problema está com a igreja, mas o problema também está com indivíduos. Se nós tivéssemos 20, 30, 40 pessoas que estivessem realmente plenas, desejosas de morrer para o mundo e entregar a vida a Jesus, sem romantismo, sem conversa fiada, sem aquela coisa de colocar panos quentes, mas falando realmente de homens e mulheres preocupadas e entregues completamente na obra do Senhor, então nós já teríamos com certeza os fogos da perseguição acesos e nós iríamos muito em breve para casa. O problema é que isso não está acontecendo, nem a nível de corporação, nem a nível de toda a população de adventistas, ou batistas, ou cristãos, e nem mesmo a nível individual isso está acontecendo. Não está acontecendo, porque homens sempre existiram na história da igreja que fizeram uma grande diferença. E eu pergunto a você, onde estão esses homens? Onde estão esses homens que estão abalando uma cidade inteira? Onde estão esses homens e mulheres que estão abalando um estado? Onde estão esses homens que estão abalando um país? Você já ouviu falar de alguém que, nesses tempos modernos, abalou o país com a sua vida, com a sua mensagem, com o seu testemunho? Eu não conheço. Se você conhecer, me manda o nome dele. Eu quero conversar com ele, porque eu quero esse poder para mim. Eu quero essa graça para mim, eu quero essa glória para mim também, a glória do Espírito Santo, da presença de Jesus em minha vida, me usando, e que eu morra para esse mundo e dedique a minha vida para Jesus. Uma vez, conversando com um mentor espiritual, porque eu tenho um mentor espiritual, eu não sei se você tem um mentor espiritual, e se você não tem, busque urgentemente um mentor espiritual. Conversando com ele sobre que eu orava, mas não tinha a minha resposta, eu não tinha a minha oração respondida. E aí conversando, eu disse para ele, olha, é que eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero morrer e que o Senhor Jesus Cristo viva em mim. Sabe o que foi que esse homem, um homem dedicado à sua vida missionária, vive ali no norte da África, há muitos anos pregando o evangelho, no meio de calor, no meio de perseguição, já foi quase preso. Sabe o que foi que ele me disse? Ele disse assim, olha, a gente tem que parar com essa história de palavras. Ele falou isso para mim. Ele disse assim para mim, você ora para que você morra e Jesus viva? E você quer viver e pregar esse evangelho? Então vai e morre. Para de falar, vai e morre. Então é isso que nos falta, meus queridos. É isso que nos falta. Sabe, amados, essa história de oração, somente oração, também ontem na postagem que fiz, muitos irmãos que eu amo, muitos irmãos que eu considero seus comentários, escreveram assim, pastor, mas tem muita gente orando pelo Espírito Santo. Existem grupos especiais somente orando pela busca do Espírito Santo.
Mas eu digo a você que orar somente não é suficiente, não. Quem disse a você? Gente, vamos parar de romancear essa vida cristã de tal forma que fica só resumida em palavras de amor e de declaração para Deus. Deus está cansado disso. Deus quer ver não somente oração, mas Deus quer ver também ação. Sabe, meus queridos, a própria White escreveu dizendo assim: aqueles que só fazem orar, um dia desistirão de fazê-lo. Então não é somente orar. E se você vai para essas reuniões de oração, as orações são mais voltadas para os nossos problemas. Senhor, tem misericórdia de fulano que está doente, abençoa aquela pessoa que precisa resolver o seu casamento, fulano está com problemas, se encrando mais. A oração mesmo, pela unção do Espírito, é muito pouca. E mesmo assim, quem disse a você que receberemos a unção somente orando? É preciso ação no meio da oração. E esse é o nosso problema. Nós somos muito religiosos. Nós aparentamos muita piedade, mas nós não vivemos essa piedade. Será que eu estou falando aqui alguma loucura? Observa o que está escrito em Mateus 15. Desculpem. Observa o que está escrito em Mateus 25. O que Jesus nos disse? Eu vou ler aqui para vocês para refrescar a minha memória e refrescar a memória de vocês. O rei, quando vir, ele vai dizer assim aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados, recebam um reino, porque eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede, vocês me deram água, eu era estrangeiro e vocês me receberam na sua casa. Eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então eu pergunto, essa pergunta são para esses que dizem: estamos orando, estamos orando. A unção vem para indivíduos e nós estamos orando, sim. A unção, a chuva serôdia será dada para indivíduos, sim. E estamos orando, sim, mas se a sua oração, se a minha oração, eu não visito ninguém na prisão, eu não dou comida a quem tem fome, eu não morro realmente e vivo para Jesus, eu renuncio a minha vida e agora eu vou viver o Evangelho, né? Se eu não vivo isso que está escrito por Jesus Cristo falou essas palavras, se eu não viver esse Evangelho, as minhas palavras serão nada e a minha oração não chegará aos céus, porque são só palavras. Chega de blá blá blá, igreja. É hora de ação. É hora de nos levantarmos. É hora de abandonarmos a hipocrisia e de vivenciarmos esse Evangelho em toda a sua plenitude. Eu vou deixar essas coisas passarem? Então, meus amados, é hora de mudança. É hora de viver o cristianismo. Chega! Deus não aguenta mais essas orações sem nenhum fundamento de testemunho. São apenas palavras faladas, estamos muito mesmo preocupados conosco, preocupados com a nossa família, preocupados com a nossa aposentadoria, preocupados com o nosso bem-estar, preocupados com os nossos interesses, mas estamos vivendo nada. Agora, quando o povo de Deus, multidões ou indivíduos, saírem a orar e a cuidarem dos aflitos, dos necessitados e derem a sua vida, morrerem para esse mundo e derem a sua vida para Jesus, aguardem, porque vai descer uma chuva torrencial e vai inundar a sua casa, a sua vida e o seu coração. Mas é hora de viver o Evangelho. Deus te abençoe muito. E que essa esperança seja viva, real, de sermos redimidos, não por obras, mas é uma vida tão apaixonada por Jesus, que queremos viver esse Jesus dentro de nossa sociedade, por onde quer que nós passemos. Então eu aprendi muito com aquele pastor, de não somente parar de conversa fiada, parar de pedir para morrer e ir e morrer, em nome de Jesus. E ser vivos para sempre
na vida eterna que o Senhor Jesus está preparando para mim e para você. Deus te abençoe. Graça e paz e Maranata, pois o Senhor logo vem.